Boa tarde! Tudo bem com vocês hoje? Quarta-feira, estamos aqui para mais um Papos e Relatos com mais um profissional aí trazendo assuntos, conhecimentos e falando um pouquinho sobre a sua área de atuação. Hoje, então, nesse tempo fresquinho, chuvinha, gostoso aí para tomar um café. Inclusive, eu estava conversando com ela e ela falou para mim: vou fazer um café. Me deu uma vontade aqui, mas tá tudo bem, Grace. Uma hora a gente vai tomar esse café pessoalmente juntas, né? A nossa convidada de hoje é Grace. Grace, eu vou pedir para você me explicar depois como é que fala seu sobrenome. É Kozwoski, isso? Se eu errei, depois você me corrige. Mas a Grace está entrando aqui e a gente vai falar hoje um pouquinho da questão da profissão na área de saúde, ao empreendedorismo feminino aí na área de saúde. Então a Grace vai falar um pouquinho do trabalho dela, dar dicas bem legais aí. A gente vai falar como que é ser mulher nessa profissão que ela escolheu. Vou lá, vamos chamar a Grace aqui para participar. Ressaltar e agradecer a nossa patrocinadora oficial, Cravo e Canela. Essa loja maravilhosa que está em nova localização, Avenida Coronel Ernesto Bertazzi, 870, aqui na frente das lojas Pascoaloto. Então vai ali, fala com a Arielle, aproveita e adquire aí o seu casaquinho de frio que está resfriando, né? Então já aproveita e vai lá, aproveita o cupom Silvana e ganhe descontos lá na loja Cravo e Canela, garanta aí as suas peças de inverno que estão maravilhosas e já conhece o novo espaço da Arielle que está incrível. Grace! Boa tarde, bem-vinda! Olá, você me escuta, Silvana? Estou te ouvindo muito bem. Estou te Tá, vendo também. Tudo perfeito, certo? porque tudo certo, porque eu tava com fone e agora desconectou e aí eu não sei se tu ia me ouvir ou não, mas se tu tá me ouvindo, tá ótimo. Tudo certo. Ao vivo é sempre assim, tá? Sempre acontece alguma coisinha, tem que organizar alguma coisa, mas tá tudo certo. Grace, é Grace Kozwoski? Falei certo? Ah, Certo, bem-vinda falou, então aqui falou na nossa live. certinho. Como? Falou certinho. Que ótimo, que ótimo. Fico muito feliz. Então, espero que você traga, que a gente consiga contribuir com as pessoas que estão ouvindo nesse assunto, que é bem legal, tá? Que é sobre empreendedorismo feminino aí na área da saúde. A gente pede desculpa se acaso dá uma travadinha na internet, vocês sabem. Um tempinho ruim, começou a chover, é normal que a internet acaba dando umas osciladas, tá? Mas a gente, tomara que dê tudo certo, que vá até o fim aí com a internet muito boa. Grace, a gente gosta de começar aí como você se apresentando para o pessoal. Então, fala um pouquinho quem é a Grace, né? Pessoal profissional, o que a Grace faz e conta um pouquinho para o pessoal aí de você. Fala um pouquinho de você, né? Boa tarde, Silvana. Continua me ouvindo ou que agora eu acho que o fone voltou? Continua te ouvindo. Ótimo, ótimo. Respondendo você antes, quando você estava falando, eu não tinha entrado, o café está aqui, bem bom, que coisa boa para o dia de hoje. Depois eu vou tomar o meu, fica tranquila, tá? Pessoal, Ai, manda um tá aviãozinho bom. aí para mais gente que está com vontade de tomar café, só ficar com vontade ali que a Grace está montando. Então, vocês que estão nos assistindo, manda um aviãozinho aí para mais pessoas aí que amam café e que gostariam de saber do conteúdo dessa live. Então, compartilhem com o máximo de pessoas aí, comentem, curtam a nossa live, e com certeza vai levar conhecimento. Então, Grace, quem é a Grace? Fala para nós aí. Sim. Então, Silvana, eu me chamo então Grace Kozwoski, né? Como você bem apresentou. Eu sou enfermeira e enfermeira especialista em neonatologia e pediatria. E eu resolvi empreender nessa área. Então, hoje eu atuo através da minha própria empresa, com famílias, mentorias, atendimentos domiciliares, treinamentos, todos esses cuidados voltados para o bebê, né, recém-nascido, depois para as outras idades, até 12 anos, né, porque a pediatria abraça todo esse público e, Olha que claro, né, bacana. toda aquela atenção especial para a família, né, porque quando nasce um bebê, vem coisas novas e a família vai se adaptando e eu tento dar o suporte em todos esses pilares da família, né, como enfermeira pediátrica e neonatal.
Que bacana. Eu acredito que esse acompanhamento seja essencial. Eu vejo, esses dias eu estava falando sobre maternidade, não sei se você sabe, Grace, mas eu tenho 4 filhos, 4 homens. Uhum. E aí me falaram assim, olha, normalmente me falaram, a mulher volta para si aí quando a criança faz 7 anos de idade, né? Eu falei, poxa, eu tenho um de 6 e um de 1, então eu nem terminei hoje, eu tô contando, eu tenho 14 anos aí para voltar, né? Dá tempo. Dá, Brincadeira essa dá. parte. Mas, assim, o quão é importante esse acompanhamento profissional nessa fase da nossa vida, porque são desafios diários que aparecem em cada fase, são coisas novas. Hoje existem muitas coisas, principalmente quando a criança começa a se desenvolver, né, Grace? Quando começa a ir para o mundo, que a gente fala, né? Vai para a escolinha, vai para isso, traz vírus, traz... Que é a forma, né, que existe, a forma aí de compartilhar tudo isso. Infelizmente, os vírus estão no ar e, enfim, várias doenças que estão no ar estão contaminadas. Então, muitas vezes, os pais lá, quando chegam nessa fase, eles não sabem lidar com tudo isso, lidar com essa situação, ou precisam de um apoio para lidar com tudo isso, um entendimento melhor, para não se apavorar, para não ficar correndo para lá e para cá, e às vezes, por exemplo, vai lá numa UPA, num posto de saúde, não que não vá ser atendido, mas às vezes perde um tempo, né? E às vezes consegue fazer esse atendimento, mas é algo. Eu digo sempre assim: o meu eu já sei que remédio dá, em algumas situações, né? Então, Grace, me fala um pouquinho aí. Depois você vai falar um pouquinho mais dos processos, de como que é o teu trabalho, de tudo que você atinge, mas me explica um pouquinho de como que foi essa tua trajetória aí para chegar nessa profissão, como que foi o autoconhecimento da Grace, como que ela se identificou com esse objetivo de chegar como mulher, quais foram os desafios que você teve e fala um pouquinho disso para a gente, porque nós gostamos de trazer isso, né? Desafios superados, objetivos que foram marcados e alcançados para a realização de um sonho. Então, traz para a gente como que foi esse teu processo para chegar até aqui. Sim, Silvana. Então, durante a graduação, né, a gente pouco vê em relação ao empreendedorismo. Uhum. Isso porque a área da saúde, a gente tem são tantas fases e públicos que a gente precisa estudar, se aprofundar. É claro que eles mostram todos os caminhos que a gente tem, ou quase todos que a gente tem. Várias possibilidades. Mas muitas. Assim, na área da enfermagem, que foi a área né, que eu me formei, são inúmeras. Eu lembro até hoje da aula que eles passaram todos os campos que o enfermeiro atua. Então, assim, eles mostram as possibilidades e aí você vai descobrir como você vai conseguir traçar aquele caminho. Porque não é simples assim, eu vou trabalhar num hospital, ok. Mas e quais são os passos para estar até lá, né? Para chegar até lá? Exato. E aí você definiu e assim vai indo. Isso aí. E aí, né, eu já gostava de pediatria, já trabalho com crianças há muitos anos mesmo. Eu sempre digo que eu comecei cedo a trabalhar como cuidadora de crianças, e esses anos eles foram trazendo experiência e a prática. E aí, na graduação, me apaixonei ainda mais, né, pela área. Olha, e alguém mandou um oi na live do Clube Caramelas, que é um clube que eu faço parte, mandando um oi também. Agora. Clube Caramelas, que legal. Parabéns e obrigada pro Clube Caramelas aí por estar nos acompanhando. Depois segue nossas redes sociais ali para a gente compartilhar de conhecimento. Sim. E aí eu decidi, então, que eu queria seguir pela pediatria e de que forma eu ia alcançar as famílias, né? Por quê? Hoje nós temos várias formas de conseguir trabalhar com as crianças e os bebês aqui em Chapecó, que é a cidade onde eu resido, né? Você pode trabalhar num posto de saúde, você pode trabalhar numa clínica, vacinação, hospital, são várias formas. Mas o que eu queria levar para as famílias, que é esse cuidado, esses detalhes que eu aprendi ao longo dos anos e depois eu consegui juntar a teoria, né, da graduação, junto com a prática, eu não sabia
aonde que eu ia conseguir estar trabalhando e fazendo isso. Porque o meu propósito hoje é trabalhar ali, direto com a família, na dúvida que ela tem, né? Na casa das pessoas. Eu vou lá, eu atendo enquanto está gestante e depois também, né? Depois que o bebê nasceu. Faz o E claro, acompanhamento até os 12 anos, você falou, né? sim, hoje se a família, por exemplo, entra em contato comigo, tem uma criança de, vamos dizer, 7, 8 anos, e quer trabalhar um pouco as fases do desenvolvimento, às vezes montar um plano de ação junto com a babá, fazer treinamento de primeiros socorros com quem fica com a criança, eu faço toda essa parte também, né? E aí eu optei, então, por empreender. Quando eu comecei a pesquisar aqui em Chapecó, se existiam outras empreendedoras, empresas, clínicas que faziam isso, eu via bastante na área da amamentação, das doulas e também das enfermeiras obstetras, né? E aí eu pensei, olha, eu estou encontrando esses profissionais, mas por enquanto aquilo que eu quero mesmo eu ainda estou em busca. E aí eu resolvi empreender. Né? Hoje eu busco parcerias, inovação, eu trabalho em conjunto. Incrível, né? Inovação e a gente fala em um diferencial, né, Grace? Inovando dentro da área aqui. Porque quando a gente fala em enfermeira, parece, nossa, existem vários profissionais de enfermagem em vários centros de atuações. Então, você trouxe, além de tudo, uma inovação aí para o mercado, algo que talvez, não sei, eu não tinha ouvido falar ainda, ouvi falar assim de doulas, de acompanhamento gestacional, mas desse acompanhamento até 12 anos, desse acompanhamento pós aí, realmente esse eu não tinha ouvido. Então foi um diferencial seu aí muito legal. E eu amei, porque só a gente que é pai e mãe sabe que de vez em quando os perrengues aí, se tivesse alguém para nos apoiar, seria maravilhoso. Sim, sim. Licença, Silvana, vou dar um oi aqui. Vi que minha mãe entrou na live, dá um oi para ela. Estou usando o espaço dela aqui hoje. Oi, mãe, oi, amigas. Estou vendo o pessoal entrando. Sim, e aí essa inovação, Silvana, nesse sentido, foi também um obstáculo, né? Porque se o serviço ainda está iniciando, eu sei que em algumas cidades, Silvana, algumas capitais já tem esse serviço, tá? Tem um combo, é um multiprofissional e faz esse serviço bem bacana. Mas aqui ainda eu não tinha acompanhado alguém. E aí eu resolvi, então, iniciar. Mas e aí tá a grande questão, né, Silvana? Como? Quanto? Aonde? De que forma, né? Por onde eu começo? O que eu faço? Já que você não tem nenhum modelo muito próximo para se inspirar, né? Modelo sim, mas não próximo. E aí, o que a Grace faz para começar tudo isso e para que isso aconteça? Aí eu tive que me virar para conseguir aprendizados, né? De palestras, vídeos, videoaulas, mini cursos, de como é que a gente começa uma empresa. como é que a gente aparece e surge, né? Como é que eu faço, né? Desde o primeiro, então você teve que aprender, Grace, desde o primeiro passo ali, desde fundar a sua empresa, aí a gente fala da parte burocrática mesmo, e aí de todo o resto. Aí eu tive apoio, falar, né? Com quantos anos você começou essa jornada? Com 26. 26 anos. Gente, você tá vendo? Dá para começar em qualquer parte da vida, desde com 16, 18, 20, 30, 40, quando você quiser, desde que você tenha um objetivo e você vai atrás. 26, agora como enfermeira. Porque eu já como cuidadora, né? Que eu já empreendia como cuidadora antes dos 15 ainda, muito antes dos 15 anos, né? É uma paixão desde a adolescência, então. Assim, eu sempre gostei, sempre me identifiquei muito. E a parte mais legal é você conseguir juntar o dia a dia, essa prática, o que acontece, os detalhes, sabe? Ai, por que daquele choro? Por que aquela atitude? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha, Grace, só um pouquinho.
Voltou? Sim. Pessoal, vocês nos avisem caso vocês vejam que está travando, que está faltando. Agora voltou. Então, eu travou na parte do porquê daquele choro. Continua dali. Uhum. Sim. E aí, uma das partes mais encantadoras, Silvana, é isso, você conseguir juntar a prática do dia a dia com as crianças com, com a teoria, com a ciência por trás. Isso é o que mais me encanta hoje. Uhum. Acho que agora Muito bem. voltou. Voltou, né, pessoal? Aqui, o pessoal está dizendo. Acho que sim, o Adriano colocou. Isso aí, Adriana, obrigada pela. É bom vocês monitorarem, porque às vezes para a gente como estamos ao vivo, é de uma forma, para vocês é de outra. Muito bem, Grace. Ser mulher dentro dessa profissão que você escolheu, dentro desse processo que você escolheu, trouxe para você algumas dificuldades? Foi tranquilo? Como que foi nesse processo de escolher a sua profissão? Ser mulher, teve algum diferencial nesse momento para você? Sabe, Silvana, que... Será que tá travando? Pode falar que eu tô te ouvindo. Agora, Escutei uma das primeiras. Oi? Travou? Travou, voltou. A tua internet, talvez? Para mim aqui tá continuando normal. Para mim tá parecendo que você tá travando um pouco, mas tá normal ainda. Então, para você tá parecendo que eu tô travando, para mim tá parecendo que você tá travando. Mas o conteúdo em si tá continuando. Então, pode continuar falando. Eu vou abrir aqui no Note para a gente acompanhar aqui para ver se tem algum problema. Pode continuar falando, então. E aí eu vou abrir aqui no Note para a gente estar acompanhando, tá? Uhum. Bom, e aí a parte da mulher, né, como você tinha perguntado. Uhum. Em relação, a primeira palestra que eu, como mulher, trouxeram uma questão que para mim foi até novidade alguém tocar no assunto, porque era uma coisa muito normal para mim, que é o fato de equilibrar muitas coisas ao mesmo tempo, junto com o empreendedorismo. Só que isso é uma coisa que eu costumo fazer já tanto, e eu nunca tinha parado para pensar que, nossa, é verdade, isso é um tema a ser conversado, porque muitas vezes a casa, eu não sou mãe, mas aí para quem é mãe tem a questão dos filhos. Às vezes você quer iniciar a empreender, mas você precisa manter um trabalho, precisa conciliar. E isso foi apresentado para mim como um tema numa primeira palestra, uma das primeiras palestras que eu participei, e me chamou muito a atenção, porque eu nunca tinha parado para pensar, porque para mim era uma coisa normal equilibrar muita coisa. Sempre foi. Muito normal. Fazer muitas funções ao mesmo tempo. E agora você estava acrescentando mais uma função na tua vida, né? Você não estava substituindo, Isso. você estava acrescentando naquele momento. Isso. E aí, foi uma das coisas que eu mais me pegou nessa questão. Assim, o dia a dia pode mudar um pouco de família para família, de casa para casa. E aí, acho que hoje, essa questão de equilibrar várias coisas é um dos pontos. É um dos pontos. E aí eu tive que... Chegou algum momento nesse movimento de equilibrar as coisas, chegou algum momento que você se sentiu sobrecarregada? Eu acho que um pouco antes da minha empresa tomar forma, ela precisou, eu estava já em contato com contadores, com a minha advogada, então assim, várias coisas, né, também com social media para fazer a minha logomarca. Então eu estava com vários detalhes nesse sentido. Eu também estava organizando junto com o meu companheiro a questão de um escritório dentro de casa. Trazer o serviço para dentro de casa.
para poder ter um canto meu, né, para poder sentar e fazer as coisas. E também estava no final da graduação e aí sobrecarregou, porque aí é final de graduação, eu estava como estagiária final na UTI pediátrica aqui de Chapecó, mais o TCC, né? Então, estava tudo muito puxado nessa época, sim. Chega um momento que Eles não estão tem comentando aqui. Isso aí, a Isabel, conhecendo a Grace, sempre batalhou muito. Vejo como é uma pessoa dedicada com tudo que faz, muito organizada. Olha, não precisa nem me explicar isso, porque vendo toda essa história dela, tudo isso que ela está falando, e conseguiu tirar de letra e conseguiu se organizar, eu sei que em algum momento... Por que eu falo sobre sobrecarga? Porque a gente está falando de realidade aqui, né, Grace? Então, sim, é uma história de sucesso, sim, é uma história de superação, sim, é uma história onde a Grace traçou um objetivo e chegou onde ela queria chegar, está com um trabalho aí na área de saúde maravilhoso, mas ela teve um caminho para percorrer e não foi só mil maravilhas. E olha a importância da gente destacar isso para mostrar para vocês que sim, é possível, mesmo tendo, em algum momento, ela teve esse momento de ter que avaliar, de ter que olhar, de ter que reorganizar, na verdade. Então, sim, é possível que a gente vai falar que é realidade. Não é a mil maravilhas, sim, existem desafios, em algum momento você vai se sentir sobrecarregado, e é o momento de você parar e analisar se você está dando a sua energia realmente para o que é preciso, para o que você realmente quer, ou se você está usando a energia aleatoriamente. Se vai passar, se isso está sendo rumo ao seu objetivo ou não. E aí a Grace tem que se conhecer muito bem para saber disso. Eu tenho certeza aí que, pelo que ela está falando, isso não faltou, né? Ela conseguiu fazer isso de uma forma bem bacana. Adriana, a Grace está lenta. Adriano, sim, eu acredito que seja a internet. Eu estou conseguindo entender o assunto. Caso vocês não estão conseguindo, vocês me avisam que a gente vê aí como pode fazer, tá bom? Grace, então em algum momento você se sobrecarregou, mas você conseguiu avaliar tudo isso. E aí vem toda a parte de quem está conosco, né? Porque para eu poder, às vezes, abrir mão de fazer alguma coisa, eu precisava ter pessoas do meu lado que pudessem auxiliar, né? E aí eu tive que, às vezes, optar por dar mais foco para uma coisa ou para outra, estudar mais, né? E aí não parar de estudar não só sobre a questão da enfermagem pediátrica, mas também muita coisa envolvida. E aí, logo depois que eu abri a empresa, eu decidi fazer uma pós-graduação, né? Porque até então eu era enfermeira. E aí eu queria ser enfermeira pediátrica. E aí eu fiz a pós-graduação depois também. E aí você quis fazer pós, então, em pediatria. A Tati aí, a minha mentora de imagem pessoal, maravilhosa, linda, mulherada linda, você também, Tati, maravilhosa, que está sempre nos acompanhando. Muito obrigada. Então, a Isabel disse que está dando para entender legal. Obrigada, viu, Isabel? A imagem trava, mas a gente está conseguindo escutar. Depois, quando eu salvo a live, ela vai, muitas vezes ela acaba sendo inteira, tá? Então, vocês conseguem, talvez quiserem dar uma olhadinha em algum pedaço aí, consegue visualizar de novo. Ter uma rede de apoio também é importante, e aí entra bastante na tua linhagem de profissão, né? Ter um apoio quanto a isso, né? Então, determinar que a Grace queria ser, embora ela não é mãe ainda, que você falou, né? Um beijo para a Cláudia também que está assistindo. Boas energias para vocês. Também ter uma rede de apoio nesse momento é essencial. Por isso que eu falo, é sempre da questão da sororidade que a gente fala, né? Entre mulheres. Não só da rede de apoio de família, mas de apoio entre parceiras de profissão, parceiras de empreendedorismo. Eu acho que é muito bacana, é aquela ombro a ombro, né? Vamos se ajudar, vamos se apoiar e vamos uma ajudar a outra. Grace, voltando para a tua história, então. E aí, decidiu que ia ser pediatria, ia fazer na área de pediatria, isso? Isso. E aí, toda a parte burocrática para poder abrir uma empresa, né, para poder atuar, e aí começar, né, por onde a gente começa, o que Chapecó está precisando, o que as famílias daqui estão querendo, precisando, porque eu iria iniciar por aqui mesmo, né,
O online ele veio um pouco depois, né? A gente precisa primeiro sentir o chão para depois ver como é que a gente pode dar segmento na questão virtual. Uhum. Afunilando cada vez mais a forma de atendimento e os tipos de serviços que eu estaria oferecendo. Porque no início eu quis abraçar tudo, como eu te falei, a pediatria ela vai sim abraçar todas as idades das crianças. Mas aqui em Chapecó a demanda é mais para recém-nascidos e bebês e crianças até 2 anos de idade. Então eu precisava focar e afunilar um pouco mais. E aí começa outro posicionamento, outra forma de chegar no público, oferecer serviços, enfim. Então, mais uma vez eu tive que redesenhar, vamos dizer assim, toda uma estrutura da empresa. Não foi nenhuma nem 2 vezes que eu tive que parar e dizer, vamos mudar, porque... Isso aí, porque empreender é isso, né? A gente precisa ir indo e seguindo dentro do que há de necessidade, do que as pessoas precisam, né? Porque se você vai empreender, é porque você quer levar algo novo ou inovador ou uma solução, né? De alguma forma, mesmo que não seja inovador. Problema. Uma solução que você vai estar levando, né? E aí eu tive que, acho que deu umas, não sei quantas vezes que eu tive que redesenhar uma proposta de serviço e trabalho e produtos, né? Mas é bem isso, Grace. O que as pessoas precisam, que é legal tirar dessa sua história, trazendo para dentro do trabalho que a gente faz, foco, determinação, que nem o Adriano falou ali, muito amor, que você pode definir o seu trabalho aí com muito amor, com muito foco, com muita determinação. Com certeza dá para ver que você é uma pessoa bem determinada e não mediu esforço para buscar o que você queria. E olha que bacana, por que a gente traz esse assunto? Mudar de opinião no meio do caminho, tá tudo bem. Porque às vezes você foca em uma coisa e chega lá, você quer acrescentar coisas, quer mudar. Não precisa ser, olha, coloquei na cabeça que quero ser isso, por mais que eu vi que eu não quero mais, por mais que eu vi que eu quero mudar o rumo, eu não vou mudar porque eu já tenho esse projeto. Lógico que a gente tem que calcular os custos de tudo isso como empreendedora, mas mudar de ideia no meio do caminho é normal. E qual é a importância disso? É você saber, novamente a gente falando sobre objetivos, sobre o que você quer ser, o que você quer fazer com o seu trabalho, qual que é a sua missão de vida e trabalhar em uma não. Se mudou no meio do caminho, está tudo bem, não tem problema, desde que você continue caminhando em direção ao que você quer. E aí a verdade, vamos ver se a Grace responde pra gente. É verdade que quando a gente trabalha com o que ama, a gente não faz esforço, a gente não trabalha? Eu acho que não, eu não posso dizer que não é verdade. Porque a gente porque assim, quando a gente trabalha com o que a gente ama, eu sou apaixonada pela minha área e sempre que eu posso ajudar uma família, eu fico mais feliz ainda. Mas é muito esforço, gente. Não quer muito esforço para poder. Porque aí, se você trabalha com o que você ama, você vai sempre querer entregar mais, você vai querer ajudar mais. E aí você vai querer poder solucionar o problema que você está ali proposto a solucionar, né? De forma que realmente ajude, auxilie, contribui com as famílias. O meu atendimento ele é personalizado de família para família, né? Eu preciso fazer uma breve entrevista com cada família para poder captar o melhor daquela família, as dúvidas, características e isso precisa de muito esforço. Com certeza, né? É uma paixão. Esse esforço que a gente fala é o mesmo esforço que a gente faz quando a gente trabalha com o que não gosta, ou que não é paixão, ou que não é tua missão. A diferença desse esforço não é que você não vai trabalhar, não é que vai ter. O que a gente fala é que é leve, é gostoso de fazer, é um esforço, é um trabalho, que é o mesmo trabalho que a gente faz em outro momento. Mas ele se torna leve, ele se torna satisfatório muito mais rápido. Isso. É ter paixão, é gostar de fazer. Então,
por mais que dá trabalho, que às vezes a gente tem que virar à noite, que às vezes tem que estudar, tem que fazer inovação, é um esforço que a gente tem uma recompensa própria, não só a recompensa do outro, né? Porque a gente chama paixão pelo que faz. Por isso é importantíssimo você saber qual é a sua missão e saber o que você realmente quer ser, qual é realmente o seu trabalho. Porque além de você fazer algo que você gosta, apaixonante, de ter renda com isso, ainda a sua vida vai se tornar leve e gostosa. Você não vai se sentir frustrada no meio do caminho. Uma frustrada que eu digo assim, nossa, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Né? E enquanto você não... Se você vai ficar só assim, enquanto você não entender qual realmente é a sua missão, o que realmente você quer. Volta ao autoconhecimento. Às vezes parece que são palavras clichês. Até ia gravar um linkzinho antes falando, mas tudo tem a ver com autoconhecimento. A Grace sabe o que ela ama. Ela sabe o que apaixona, ela sabe o que traz felicidade. Ela dedicou tempo a isso, ela fez um esforço necessário para isso, mas dentro da paixão, da missão que ela tem de cuidadora, aí das famílias. Precisa mais lindo que isso para uma profissão? E olha, gente, que ela é remunerada por isso. Entende que a remuneração é uma consequência boa de tudo isso, dessa paixão, desse trabalho que ela desenvolve? E é isso que brilha os nossos olhos, que deve encher nosso coração. É realmente identificar a sua paixão. Não é verdade, Grace? Grace, perfeito. A gente falou um pouquinho, falou sobre como você chegou, como você decidiu, mas falou por cima do que é a sua empresa. Então, explica pra gente aí qual é o tipo de serviço mais específico, assim, explica pra gente que você tem hoje, que você atinge, que você passa para as famílias. Conseguiu me ouvir? Sim, Silvana. Sim, aham. Então, Silvana, hoje então a minha empresa ela faz atendimentos de enfermagem, pediátricos e neonatais, né? Os neonatos são os bebês recém-nascidos e pediátrico, então, a partir dos 28 dias de vida, né? A gente considera então o público pediátrico. Hoje eu faço atendimento enquanto a mulher com consultorias de cuidados diários, saúde e bem-estar do bebê e da família. E aí, depois que o bebê nasceu, também tem a possibilidade de consultorias, treinamentos de primeiros atendimentos domiciliares de acompanhamento, né? E aí eu tenho pacotes, atendimentos, a pessoa pode personalizar o que ela precisa e quer comigo. Muito bem. Então, é um atendimento todo personalizado. Grace, só para identificar uma coisa aqui que eu achei bem bacana, que eu vi que você falou já a segunda vez, e que eu achei bem legal da gente pontuar, é a questão dos primeiros socorros. O quanto isso é importante, o quanto já salvou crianças. A gente veio daquele atendimento rápido, daquele primeiro socorro em afogamento, em engasgamento, em várias situações desse tipo. Enfim, como isso já salvou a criança. Então, quanto é importante essa questão dos primeiros socorros nesse quesito que você apresenta? Isso. Hoje, por exemplo, as crianças, elas podem ir para a creche, para a escola, ok. Mas também nós temos os avós que ficam com as crianças, nós temos os próprios pais, ou às vezes uma ajuda de um tio, um padrinho, enfim, né? E as pessoas que fazem parte dessa rede de apoio de cuidados com a criança, é importante que elas saibam o que fazer em uma emergência. A gente não considera primeiros socorros apenas para casos graves, tá? Primeiros socorros são aqueles cuidados básicos iniciais. Se a criança caiu e ralou o joelho e eu vou lá fazer uma higienização, talvez cobrir, né? Enfim, dependendo de como que foi aquele ralado. Isso é um primeiro socorro, Sim. né? Então, hoje, a gente pode aplicar em coisas mais leves e simples, como esse exemplo que eu dei, mas também em coisas como engasgo, a questão de afogamento, toda a parte com queimadura, queda e desmaio, convulsão. Então, às vezes, a criança está brincando num lugar mais alto, caiu, bateu a cabeça
não desmaiou, tá ali levantando. Algumas famílias não sabem como conduzir, né? Então, assim, todos esses cuidados, né, até mesmo em todos os que tu pode pensar, né, assim, enfim, mordida de animais, tudo isso eu trabalho com as famílias, voltado, então, para os cuidadores, para a rede de apoio, para os pais, para justamente, independente do lugar que a criança estiver, independente de quem esteja com ela, saiba o que fazer. Alguma a vida, como, por exemplo, um engasgo. A gente pode até achar que é uma coisa mais simples, porque a gente consegue solucionar, às vezes, muito rápido, né? Principalmente se a gente sabe o que fazer. Mas não é simples. E o fato da criança não estar recebendo oxigênio pode deixar sequelas. Então, eu gosto bastante de trabalhar com a família esses temas também. Eu também faço treinamentos com... às vezes equipes de alguns lugares que trabalham, escolas, enfim, né? Mas as famílias são o meu maior público. Sim, seu maior foco, no caso. Muito bacana. Uhum. Isso aí, daqui a pouco, vamos conversar depois, talvez fazer um encontro presencial. O que você acha? Quilombo e região, o que vocês acham de trazer primeiros socorros para a criança? Eu acho importantíssimo. Acho que ia ser bacana. Então, vamos amadurecer essa ideia. Depois vocês me digam lá no privado o que vocês acham da ideia, se vocês gostaram, o que vocês acham de trazer a Grace para cá, para a gente falar sobre isso. Para a gente conversar. Para a gente conversar sobre o primeiro socorro. Eu acho que como você disse, avós, pais, tatas, tios, padrinhos, madrinhas, eu acredito que é um nicho que precisa. O quão é importante você saber o que fazer numa hora e não se desesperar. Às vezes uma atitude sua muda totalmente a função daquela, ou pode prejudicar muito aquela situação, assim como pode salvar uma vida. Né? Então, a importância de saber o que fazer nesse momento, principalmente quando eles são muito pequenos. Né? Porque aquela questão de eu não sei falar, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei, né? A criança, eu tenho uma coisa que eu tenho um bebê de 1 ano e 4 meses e eu vivo olhando para a boca dele. O que você está colocando na boca, né? Porque quando eles vêm, eles estão com essa função. Então, às vezes, acontecem situações caseiras que mesmo a gente estando em cima, e que às vezes no desespero a gente pode tanto piorar a situação quanto salvar uma vida, né? Salvar a vida dessa criança. Isso. Então, é importantíssimo esse acompanhamento, esse conhecimento nessa área e primeiros socorros nessa. A gente já fala muito de primeiros socorros gerais, né, Grace? Que é o primeiro socorros para adultos, primeiros socorros aí para um acidente, né? Mas esse primeiro socorros para a criança, ele é importantíssimo. Eu acho isso essencial. Então, daqui a pouco a gente traz um presencial aí. Vamos conversar depois, vamos alinhar os nossos propósitos aí. E eu tenho certeza que isso vai ser. Grace, eu sei que você já colocou várias coisas referentes ao empreendedorismo. Como a gente ficou de falar de empreendedorismo aí para a mulher, quais o seu desafio hoje? Eu sei que talvez você enfrentou alguns desafios aí que você falou ali no início da carreira, que era construir tudo isso, conhecimento burocrático para que as coisas funcionassem do jeito legal, do jeito certo, né? Todo esse conhecimento. Você falou que você fez pesquisa de mercado, tudo isso são desafios que você teve lá no início da sua carreira. E hoje? Como que está esse desafio na tua vida de empreendedora? Como que está a área da saúde? Como que está esse acolhimento aí? Como que estão os desafios atuais da Grace nessa profissão que ela escolheu? Uma das coisas, Silvana, na área da saúde, empreender, a gente pouco consegue eu não sei se é essa a palavra certa, talvez depois me venha uma palavra melhor, mas assim, pouco a gente pode arriscar e testar. Porque os nossos clientes são os nossos pacientes e as famílias, a gente não pode ficar vendo se vai dar certo determinadas ações. A gente precisa de coisas mais certeiras. A gente precisa de orientações que sejam corretas, né? Exato, que sejam corretas e vão auxiliar. Porque você não pode passar informações,
claro, com coisas mais sérias. Tem coisas que a gente vai, sim. Você que é mãe sabe que tem coisas que a gente precisa ir plantando de sementinha em sementinha para Sim, colher lá na frente. verdade. Mas, se tratando às vezes de coisas mais complexas e sérias, a gente não pode. Vamos ver, vamos postar alguma coisa. Até a questão da publicação. Vamos postar alguma coisa e se tiver incompleto ou não tiver certo, tá tudo bem. E não é assim, né? Não dá para brincar. Isso, a questão da ela tem esse como um dos principais, assim, eu vejo como desafios. Hoje, se eu vou fazer uma publicação, uma orientação, enfim, eu não posso passar informações tiradas da minha cabeça do nada, eu não posso me dar ao luxo de inventar algo, né? Digamos que a Grace não pode fazer assim, olha, eu acho que assim tá certo, né? É aquela questão, não tem Exato. achômetro aqui, né, Grace? Não é a tua Não, opinião não. que vale aqui, digamos assim. Isso É mesmo. o embasamento teórico, é o que funciona e é o que realmente é adequado. Então, não é Isso. mais complexo um pouco, porque não é o que a Grace acha que funciona ou que não funciona, é o que realmente funciona, é estudos que determinaram isso. São questões de Isso saúde. Então, mesmo. é o que funciona, é o que faz efeito efetivo para que se salve uma vida. A gente está falando de vida, né? Não Isso mesmo. né? Então, é sério, é algo. Quando a gente fala da área de saúde, eu acredito que mais que além de conhecimento, também tem que ter aquela questão da empatia. Porque às vezes a gente sabe que, por exemplo, a dor de barriga, vamos falar assim, de uma criança, o profissional, ele já entendeu qual foi o problema, ele já está ciente, né? Mas os pais dessa criança, é a primeira vez que está lidando com essa situação. Então, daqui a pouco, aquilo está sendo desesperador para os pais, por mais que, entre aspas, a gente está usando aqui como uma dor de barriga, a dor de barriga seria um exemplo, Sim. por mais que aquela, né, seria uma dor de barriga, mas para os pais, que é a primeira visão disso, é o primeiro contato com aquilo, principalmente quando a criança é pequena, é um susto, é uma coisa nova, às vezes não sabe como reagir. Então, é diferente. Então, mais do que conhecimento, além de conhecimento, eu vou usar o exemplo da minha comadre. Eu lembro até hoje, não vou falar o nome dela, mas se ela está escutando, ela vai saber quem é. E que uma vez por exemplo, os meus filhos, desde que nasceram, inclusive um deles teve refluxo agora, o último teve refluxo, o outro tem problema, eles vomitam muito, 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 de vomitar, assim, de lavar, de ter que trocar toda a manta, coberta, né, toda nesse sentido. Eles, né, chegaram a ter refluxo. E eu lembro que uma vez eu fui na casa dessa minha comadre e o nenê dela, acho que, eu não lembro quantos anos tinha, mas já tinha uns 2, 3 aninhos, já tinha uma idade, e ele vomitou naquele dia. E ela ficou muito assustada, muito preocupada com aquelas sintomas. E dentro do sintoma que ele estava sentindo, e a gente sabia o que ele, né, mais ou menos o que ele tinha, porque ela tinha levado no médico, para mim era normal, né? Tá tudo certo, para mim era normal, porque os meus filhos são acostumados a vomitar, então tá tudo bem, dá um remedinho ali que o médico indicou, que a gente tem costume de usar, né, que o pediatra receitou, e estava tudo bem. Mas para ela, aquela situação, para os pais, naquele momento, foi uma situação como você diz, de apreensão, né? Porque daquela idade a criança já tinha os 2, 3 aninhos, se eu não me engano, já tinha né, essa fase, ele nunca tinha vomitado, né? Então, olha a importância da empatia nesse momento. Daqui a pouco, não, tá tudo bem, mas explicar essa situação de uma forma que os pais entendam, não só como prestar o socorro, mas entender o que está acontecendo naquele momento, porque a primeira vivência com aquilo também é importantíssimo, né, Grace? Muito, muito. E essa parte dos pais, principalmente para quem tem bebê pequeno, criança, olhar do profissional, e eu tento levar isso sempre, sempre, sempre. Você
você não sabe se aquele pai, se aquela mãe, se aquela família está passando por aquilo pela primeira vez. O que é que está passando na cabeça deles? Quais foram as informações que chegaram até eles até aquele momento? Então, esse olhar, eu sempre digo, quem atende criança atende a família, né? Porque é um combo. Você não pode só atender a criança, você vai ter que lidar também com os pais, orientar os pais. Exatamente. Você vai trabalhar com dúvidas e inseguranças ali de quem, ou com o pai, com a mãe, enfim, com quem estiver acompanhando, quem convive, né? Com a criança. Exatamente. E aí eu, por exemplo, trabalho muito nessa parte, hoje, né, com a empresa, muito na parte da promoção da saúde, na prevenção das coisas, né? Prevenir é maravilhoso. E claro, exatamente. E assim, eu tento através disso, da promoção e da prevenção e tudo que eu consigo levar para as famílias, mas também informações e orientações que realmente podem deixar eles calmos diante de certas situações, mas orientados, né? Porque quando a gente tem informação correta, a gente pelo menos consegue dar sequência. Ok, tô assustado, mas eu sei o que fazer para dar sequência. Agora eu sei quem procurar, eu sei aonde ir, ou eu sei o que não fazer, também é importante, né? Exato. Para poder dar sequência, porque eu estou bem orientado. Muito bem. E aí, Silvana, continuando, dando a resposta, né? Então, assim, aquela parte, então, de ser da área da saúde, parece que um quê diferente, tá? Por causa dessa questão que envolve vidas, e no meu caso, Então, geralmente são os bens mais preciosos que aquela família tem, são os filhos, né? E eu estou trabalhando, então, com isso. Então, eu preciso, sim, ter um olhar e uma empatia muito grande com tudo que acontece, e eu tento Grace, dar o meu melhor sempre. Essa questão de olhar e empatia que você falou ali, só para você fazer essa colocação junto com o que você está falando, existiu em algum momento, ou existe em algum momento, algum tipo de restrição devido a crenças ou a cuidados? Ah, não faço isso porque, principalmente para as pessoas de mais idade, né, avós, nesse sentido. Não, mas eu sempre fiz isso para os meus filhos, para os meus netos e deu certo. Não, mas isso nesse quesito, assim, sabe? Alguma resistência assim, que você encontrou nesse sentido de que não, mas eu empachei o meu filho a vida inteira, não, mas sabe, coisinhas assim, que a gente vem de uma cultura, vem de crenças que a gente traz pra gente, de avós, enfim. Você teve esse desafio também nessa sua carreira? Sim, bastante. Na verdade, geralmente as minhas consultorias, quando a família está gestante, por exemplo, pode ir todo mundo, pode ir a mãe, a avó, o padrinho, quem a família inteira pode fazer parte, né? Tá no pacote, a gente faz o combo e tá tudo certo. E aí, geralmente, quem tem uma avó, não, desculpa, uma firme com as suas tradições e coisas mais antigas, gosta de trazer para a consultoria para que eu auxilie na orientação. E geralmente dá muito certo, porque como eu tenho paciência, eu tenho calma, eu tento explicar com a maior tranquilidade, a família sai de lá com, ok, eu fazia assim, mas hoje ela trouxe assim. E aí elas saem um pouco mais, assim, não digo, não é a questão de crer ou não, mas assim, elas saem mais, e elas saem um pouco mais tranquilas. Ah, tá, eu não preciso fazer e tá tudo bem. Ou então, eu preciso fazer de tal forma e é o melhor. Sim. Eu gosto de acompanhar as famílias, né? Se o bebê já nasceu, enquanto estava gestante, depois que nasce, eu gosto de acompanhar, gosto de saber como é que estão as coisas, mesmo que a família
concluir os atendimentos comigo. E eu percebo bastante esse embate, o que eu coloquei e os profissionais colocaram, né? Pediatra, gineco, enfim, colocaram. A pessoa mais resistente fizer parte da rede de apoio no dia a dia, a tendência é que ela consiga colocar alguma coisa em prática do que ela crê e do que ela fazia. E aí eu vejo isso, às vezes é uma coisa simples, e aí tá tudo bem. Que interfere na saúde, e aí eu mando uma mensagem e aí eu sigo nessa luta, né? O que eu falo e alguns outros profissionais colocam e o que era feito. E assim a gente vai dando sequência, né? Algumas coisas eu fico mais assustada, outras menos, mas sim, isso também é novidade para você. Por mais que muita coisa a gente foi apresentado a diversas crenças e coisas que eram feitas antigamente, a gente foi apresentado a isso durante a graduação e na pós, e aí a gente tem que aprender como era para entender por que fazia. Então tem que também estudar um pouco sobre isso, né? Mas assim, tem coisas que eu vejo e digo, vamos dar sequência aí. Tá tudo bem. Deixa pra mim. Tá tudo bem. Que legal. Eu acredito que seja uma emoção incrível. E olha como as nossas crenças nos trazem coisas, né? Às vezes até restrições em conhecimentos novos, como traz essa questão de forçar, não é forçar, mas de focar naquilo que a gente tem, naquilo que a gente sabe, né? Não porque eu aprendi dessa forma, e de não ser flexível com novos conhecimentos. O passar do tempo mudou muitas coisas, né? Novos espaços, novos impactos, enfim, novos estudos. Então, tudo vem atualizando. E como a gente fica às vezes focado no que a gente aprendeu, no que a gente era, no que a gente ouviu, e não tem essa flexibilidade de olhar para o novo, de olhar para novas coisas com mais tranquilidade, com mais aceitar também, né, que as coisas podem mudar e que não vai fazer diferença, que algumas, né, não vai ser da mesma forma, mas vai ter, como se diz, o objetivo vai ser o mesmo e no final vai ser alcançado da mesma forma. Né, que é a criança crescer forte, saudável, né, enfim, no ritmo dela, de acordo com, como a gente diz, com o gênio que ela desenvolver, enfim, com tudo isso. Isso mesmo. Isso mesmo. Existem várias. Pode fazer sua colocação. Se você quer fazer mais falar, pode continuar. Não, eu ia só dizer nesse sentido. Atualizam para melhor. Então eu sempre digo, se a gente puder, a gente não precisa ser como mãe, pai, enfim, ser a pessoa que sabe todas as atualizações da OMS e da Sociedade de Pediatria. Não, a gente não precisa, tá? Porque tudo que a gente precisar em relação à atualização de coisas novas, elas vão chegando, os profissionais vão nos orientando, mas são com as crianças. Então, essa adesão ao novo, ela é importante por isso, porque não vai vir para piorar, né? Sempre pensando no melhor. Sempre atualizando, sempre para melhor, né? Nunca para piorar uma situação. E vocês que estão nos assistindo, gostaram desse assunto, já compartilharam? Se não compartilharam, compartilhem, porque é bem importante. Por que é bem importante? O que tem a ver com o teu trabalho, falar de primeiros socorros e de profissão de terapia, na área de saúde? Gente, tudo. Primeiro que a gente falou dos desafios da Grace aí, do autoconhecimento que ela teve, de saber qual era a missão dela, qual era o que ela gostaria de fazer, o que realmente ela quis fazer e traçou um objetivo para chegar, que é o que a gente fala muito, de saber onde você quer chegar e fazer com que as coisas que você faça no dia a dia te levem para isso. Então é muito importante superar desafios, ser persistente e ativar a motivação de estar, porque não é só se motivar, porque se a Grace só estivesse motivada, os primeiros desafios, as primeiras mudanças que ela tinha que fazer ali, ela ia desistir.
mas estava ativada dentro dela o sonho, o desejo e o objetivo dela de ser o que ela é hoje, a profissional que ela é hoje, e tratar as pessoas com toda essa empatia, com todo esse carinho que ela trata que é hoje. Ser essa cuidadora, né? Que é mais do que enfermeira, é uma cuidadora, né? Trazer esse conhecimento, esse apoio, essa ajuda para essas famílias. Então tem tudo a ver com o que a gente sempre fala: autoconhecimento, persistência, autovalorização, entender que ela merece tudo que ela está vivendo e tudo que ela está tendo de retorno, automerecimento, ter autoestima e motivação para seguir em frente, para lutar pelos seus objetivos, mesmo com todos os desafios que ela encara antes, hoje, que ela vem encarando, é ter equilíbrio emocional, inteligência emocional para transformar as dores e os desafios em coisas boas, em superações. Então, não tem como não estar ligado. E primeiro socorro, gente, é um autocuidado. É mais que um autocuidado com pessoa, mais que um autocuidado emocional, um autocuidado físico, que é importantíssimo. A gente, às vezes, não sabe nem se cuidar, imagina cuidar de uma criança, né? Então, é desafiador. Ah, é desafiador quem tem filho. Não é assim. Acontecem situações na vida dos pais e de pessoas que às vezes estão convivendo com essa criança que é novo, que são situações de apreensão, que são situações de dúvida. E se você tem um conhecimento sobre como cuidar, é muito bacana, porque você consegue ter flexibilidade, você consegue ter clareza e leveza nisso. Então, gente, tem tudo a ver. E Grace, parabenizo 1000 vezes. Esse assunto ele é maravilhoso. A profissão que você escolheu é maravilhosa, assim como várias profissões. É incrível. Ser cuidadora de alguém tem que ter paixão, né? Porque, como a gente conversou, não é só ter conhecimento, tem que ter empatia, tem que ter tudo isso. E esse seu rostinho ali, já dá para ver que você é um amor de pessoa. Né? Obrigada. E aí, obrigada, Silvana. Para quem gostou do trabalho da Grace, para quem se identificou, para quem fala, socorro, eu preciso de uma Grace na minha vida urgentemente, eu vou dizer para vocês assim, que vocês que são de padrinho, vovó, pai, mãe, que gostariam de ter esse reforço, de ter esse conhecimento, de saber sobre a questão de primeiros socorros, todo o trabalho da Grace hoje, para vocês que estão assistindo lá da live, vai ter um desconto especial. Então, a Grace vai proporcionar para vocês, para quem vier através da live dizer assim, ou agora, ou ouviu depois. Olha, eu ouvi através da Silvana, a minha palavra-chave é Silvana, o que eu tenho aí de benefício dentro dos teus serviços. Então, a Grace está proporcionando isso para vocês, tá? Então, ela está proporcionando um valor aí de desconto, um benefício para vocês que são nossas seguidoras, que nos acompanham e que gostariam de saber mais, né, de ter esse conteúdo, esse apoio dentro de casa. Depois a gente vai divulgar a parceria da Grace e não percam a oportunidade, porque vocês viram que eu já estou na lista, que já estou marcando as minhas dúvidas para depois conversar com ela. Isso mesmo, Silvana. Eles dizem assim, a gente até tem mesmo, 4 né? filhos, né? Mas não tô nem aí. 4 filhos diferentes, gente. Eles não fazem as mesmas coisas. Um pula da cadeira, o outro não. Um coloca a coisa na boca, o outro não. Um pula na piscina, não nada, assim, a gente vê o outro não. Então é tudo diferente, né, Grace? Grace, com certeza. Por favor, deixe suas considerações finais, seus agradecimentos, suas dicas aí. Fala para o pessoal aí, para a gente finalizar. Isso mesmo. E em relação a essa parceria, então, com quem está gestante, né? Quem tiver... Opa, peraí. Só um pouquinho. Foi. Tudo bem, pode ajeitar ali, não tem problema. Em relação também a essa parceria, Silvana, a quem está gestante, né? Eu faço um trabalho bem bacana com quem ainda está gestante, para já iniciar toda a parte de consultorias. Então, todos esses serviços vão estar inclusos, tá? Nesse benefício que... Olha, que legal. Em relação ao empreendedorismo, Silvana, as pessoas, às vezes, podem pensar que existe uma fórmula só. E não é, né? Para a gente empreender, existem várias formas, são vários caminhos que podem ser tomados, né? Na minha turma de graduação, por exemplo,
se esgotando, mas vou só concluir bem rapidinho. Na minha turma de graduação, por exemplo, eu tenho mais 2 colegas que foram para a área do empreendedorismo. Hoje elas são sócias e elas empreendem, né, que é a Camila e a Tainara, elas empreendem de uma forma diferente do que eu empreendo hoje. Então, para as pessoas entenderem que empreender não é só uma fórmula, né? A gente pode ter várias formas para poder estar empreendendo e que se a escolha for empreender, né, nesse mundo, nós como mulheres podendo empreender, tentar poder arriscar dentro do seguro em algumas coisas a gente pode arriscar um pouco mais, algumas um pouco menos, né? Depende bastante Sim. também. Mas, algumas dá pra gente aventurar, outras nem tanto, né? Isso mesmo. Mas que, com certeza, se a gente for fazer tudo isso com o que a gente gosta, com o que a gente tem de propósito, sabe? Quando a gente tem algo para todo esse atendimento voltado para as famílias, todo esse propósito. Então, tudo isso deixa mais leve, deixa mais prazerosa a caminhada e a jornada, sabe? Isso é uma das melhores coisas, com certeza. Exatamente, não importa de que forma você quer empreender, né? Não importa se é novo, se é algo novo, se não existe, não importa se é algo que já existe, você quer fazer, ter um diferencial, não importa se você quer fazer o mesmo. O importante é ter foco, persistência, saber o que você quer, e aí tudo se torna mais leve. Até no momento de superar os desafios que vão chegar durante essa caminhada, vai ser mais leve, vai ser mais tranquilo, porque você vai ter um foco, uma missão, um objetivo. Então, indiferente do que você quer empreender, mulher, pare e analise, coloca no papel, né, Grace? O que realmente você quer, como você vai fazer. Existem ferramentas para isso hoje, mas não desista dos teus sonhos, não desista dos teus objetivos e da tua missão. Vá em direção a ela. E, importantíssimo, primeiro tenha um autoconhecimento, conheça seus limites, conheça os seus desejos, os seus objetivos, e aí vai ser tudo bem mais tranquilo e bem mais suave. Grace, muito obrigada pela sua participação. Vamos continuar ali, vamos negociar depois a questão dos primeiros socorros, tá? Tá bom? Vamos. Um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Até a próxima semana para mais um Papos e Relatos. E a gente fica por aqui. Assistam e reassistam, porque o assunto é maravilhoso, e compartilhem com seus amigos. Até mais. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau, Silvana. Tchau, obrigada. Grace. Até.